Capítulo 10. Jason e Marina, um passeio pelos campos. Fazia calor naquela noite e Marina, que muito habituada ao ar-condicionado do trabalho, aproveitou-se para tomar um ar refrescante em uma praça frente ao hotel, onde estava hospedada. O foco era se desvencilhar do ar-condicionado e tomar um ar mais arejado e natural, que, por sinal, era de uma agradabilidade indescritível ali naquela praça. Demétrio, que da sacada olhava toda a movimentação, bastante lenta e silenciosa, observou Marina exuberantemente sentada ao banco. Devo confessar, como já tenho dito anteriormente, que Marina chamava muita atenção pela sua agradável beleza. Tomado de uma sensação de aproximar-se daquilo que, de certa forma, trazia uma sensação prazerosa, Demétrio tratou de logo dar uma rearranjada nos cabelos e não pensou duas vezes em deixar o hotel e descer até aquela praça e encontrar-se com Marina. "Olá, Marina", disse Demétrio sorrindo. "Olá, como é bom o ar dessa cidade. Embora quente, a vontade era de dormir aqui fora. Nada modesto a ideia de dormir em um banco de praça, mas esse ar aqui, além de gratuito, é magnífico", disse Marina com sorrisos. "Oh, Marina, você tem razão. Tudo aquilo que nos parece simples, acessível e comum é impagável. Infelizmente, me parece que ainda não desenvolvemos esse dom de enxergar os verdadeiros valores. Adoramos ares condicionados e refrescar-se nas sombras fornecidas pelas árvores se tornou algo obsoleto, talvez por falta de tempo ou medo da violência. Se toparmos alguém abraçando uma árvore carinhosamente, isso nos parece tão fora de cogitação que é muito provável que quem essa atitude toma é confundido como louco. Nós gostamos mais daquele dos negócios que as cortam." Por ali, permaneceram um tempo considerável, e o que não faltou por ali foram bons bate-papos. As trocas de palavras rendeu a Demétrio a aceitação de seu convite por Marina a aconchegar-se em seu apartamento. Horas boas como essa passam muito rápido. Marina olhou no relógio e conferiu exatamente 00:35. Ficou num dilema entre quero, mas não devo. Porque se não devo, quero. É como você atravessar uma rua movimentada esperando pelo próximo carro para fazer a travessia. Depois do próximo surge outro bem atrás, mas com uma velocidade incrível, e você ameaça ir, mas não vai. Oh, dúvida! Era justamente esse gostinho de dúvida que Marina respirava naquele momento. Por um instante, e Marina se vê nos braços de Demétrio, e no mesmo instante também se desvencilha deles. "Não posso, desculpe, não posso", disse Marina olhando para baixo. Saiu às pressas do apartamento. Demétrio, um pouco sem graça, deixou-a sem nada dizer, com os braços paralisados. Marina entrou em seu quarto, se perguntando em pensamento: "Quero, mas não devo." Jason tem toda a razão, a vida sempre nos pega com os desafios. Apesar de vencer esse, no fundo eu poderia cair nos braços de Demétrio, mas como olharia para Jason depois? Me sentiria mal ou engoliria essa situação e criaria mais uma máscara. Caiu no sono, pois na manhã seguinte participariam de uma vivência ao ar livre com banho de sol e harmonização com a Mãe Terra. Certamente, se algo de mais caloroso ocorresse entre Demétrio e Marina, é muito provável de que Jason compreenderia facilmente. Marina não era tão segura até este momento, e na dúvida preferiu se resguardar. No dia seguinte, eles se olharam enquanto os raios solares matinal emanavam sobre suas cabeças, porém, Marina nada disse, apesar de seu lindo olhar por si dizer. Aquele quero, mas não devo que ocorreu naquela noite calorosa que deixara Demétrio sem reação, cortou um pouco o clima de sorrisos entre os dois. No final da tarde, encerrados os eventos, ela despediu-se dos amigos e olhou à sua volta procurando por Demétrio, que já não se encontrava por ali. Voltou para casa, apesar do episódio no apartamento de Demétrio agradável, mas desconfortável. Marina estava renovada e com novos conhecimentos, tanto profissional como para si. Nada de mais íntimo ocorreu entre Demétrio e Marina, a não ser no pensamento. Porém, com Jason e Gabriela, a coisa foi muito diferente. Uma semana e coisas inéditas e agradáveis aconteceram, mas com aquele toque de culpa em Gabriela. Jason teve Gabriela entregue em seus braços, além do narrado em capítulo anterior, por mais 2 vezes. Gabriela relutou contra sua própria vontade, mas algo lá no fundo de seu ser a venceu e com isso lhe rendeu um peso considerável na mente. Apesar de Jason muito lhe falar a respeito do comportamento humano e seus desafios, ela pediu a Jason um tempo para que ela pudesse voltar em si.
apesar de ter se encontrado nos encontros agradáveis com Jason. Todavia, ela preferia voltar a seus condicionamentos anteriores. Jason compreendia perfeitamente e respeitava a livre escolha das pessoas. Gabriela sentia um grande conforto em Jason e nisso um grau de liberdade. Contudo, ela pensou que distante dele conseguiria retomar sua vida. Afinal, Gabriela se via cercada por 3 lanças pérfuro contundente: a de Marina, a de seu marido e de seu temor às morais divinas. O que faria Gabriela? Enfrentar seu marido Anthony, homem honesto, de caráter, trabalhador, um religioso assíduo, o famoso homem de bem, com uma única pedrinha no sapato, mas que se tornava uma imensa muralha, impedindo-o de ser o verdadeiro eu sem máscaras. Dizer a ele toda a verdade e perder seu casamento, ser ridicularizada diante dos demais, talvez não por Anthony, mas pelas pessoas envolvidas naquele laço familiar. O que faria ela sozinha no quarto escuro, com a cabeça no travesseiro, se tivesse que conviver com o ocultamento daqueles 3 encontros agradáveis com Jason? Que dilema! Se conta ao marido, tem grandes chances de destruir seu casamento. Se não conta, a parte maldita da mão de Deus lhe cutucará pelo resto de sua vida, acusando-a de adúltera, que merecerá o fogo do inferno. Isso rendeu para Gabriela longos momentos cabisbaixos e sem saída, choros de culpa, medo de uma possível descoberta. A paranoia tirava todo o seu conforto quando estava só, principalmente no escuro. Essas horas você pode estar pensando: Jason é o responsável pela vida psíquica amarga de Gabriela, vivendo o seu dilema, tendo que conviver com a máscara em seu casamento, mas com um tremendo peso na consciência, sabendo que seu temeroso Deus esmagará com todas as forças sua mente, principalmente nas reuniões divinas, onde busca pela sua redenção e ascensão. A gente cria essa percepção de que o outro é responsável pelo nosso insucesso, mas Jason apenas deixou a coisa fluir. Gabriela quem tomou a decisão. Quando um não quer, 2 não fazem. Isso compreendemos por respeito. Gabriela, decididamente, confessou a Deus seu pecado por não conseguir sustentar a condição de ser 100% fiel a seu marido Anthony, entregando-se como posse no eu prometo ser fiel, na saúde e na doença. No entanto, não possuiu coragem o suficiente a confessar para Anthony sua quebra de fidelidade. É muito provável de que nunca Anthony saberá, o que o fato de ele não ter ciência colaborará para a harmonia do casal, pois com essa cultura conjugal desenvolveu-se também as melhores técnicas para enganarem-se um ao outro, e como já tenho dito, muitas coisas em um casamento os amigos tomarão conhecimento, jamais o parceiro, porque muitos casais têm um ao outro não como amigos, mas posse. Fatalmente, você pode descobrir essa síndrome de posse num processo de separação. Gabriela jamais poderá ser culpada por entregar-se àquela força que impulsiona todos nós, o amor. Jamais deverá ser culpada pela omissão ao marido e a confissão a seu Deus, pois foram esses os seus condicionamentos educacionais. Mas seu eu instintivo não quer saber de nada dessas coisas de ser mandado por alguém, de viver satisfazendo o ego daqueles que se dizem ser os donos da verdade. Quanto mais egoísta e intolerante é o indivíduo, mais ele é enganado pelos outros, pois outros, sabendo de sua intolerância, jamais mostrarão ao indivíduo suas verdadeiras faces. A lógica nisso é que ser intolerante e se achar o dono da verdade não é uma estratégia inteligente para se obter a verdade dos outros. Quanto mais tolerante e compreensível são as pessoas, mais a verdade elas agregam, pela razão de que na tolerância e compreensão estabelece-se um laço de confiança e verdadeira amizade. Anthony, homem de bem, marca social, também não deveria ter seus sentimentos feridos. Todavia, os sentimentos de todos nós, sem que queiramos, são feridos o tempo todo. Com o homem do bem não pode ser diferente. Ferir os sentimentos de alguém não é sinônimo de maldade ou perversidade, é não consciência do saber viver racionalmente. Nem sempre aquilo que Anthony conservava dogmaticamente com a finalidade de ser feliz é o que realmente o iria fazer feliz, pois quando se conserva algumas doutrinas embasadas em valores de posse, não há outro caminho senão sentimentos feridos. Confesso que tudo o que mais gostaríamos nessa vida é que o mundo girasse em volta de nós e que as demais pessoas vivessem somente para satisfazer as nossas pretensões. Portanto, nunca foi nem será assim, e são 7 bilhões de humanos esquentando no mesmo sol. Quem ainda não entendeu que a natureza não satisfaz as nossas pretensões, ainda sofrerá muitas decepções. Tudo no universo está num absoluto movimento ininterrupto. Agarrar com forças em doutrinas que não se movem é estar mesmo contra a razão da existência.
Uma vez que, não sendo nada estático, não existe garantias absolutas de felicidade. A decepção é um elemento desagradável, mas certamente, uma vez ou outra, ela pega todos nós. E quando você consegue administrá-la de forma inteligente, você aprende a apreciá-la. A existência é uma eterna dança e ela não vai parar porque nós gostamos de permanecer na zona de conforto. Sendo ela o tangível e intangível, o passado, presente e futuro, sem espaço e sem tempo, tudo que ela pede a nós é que aprendamos a dançar. Como viver a verdade numa perspectiva onde as pessoas não suportam a verdade? Só se pode ser feliz quando se tem a plena capacidade de suportar a verdade da natureza, não a pseudo-verdade, aquela a qual se acha ou deduz que deva ser, ou aquela que se acha que fora revelada em sonhos ou na boca de algum profeta, mas aquela da existência, aquela que diz no âmago de cada indivíduo que para viver harmoniosamente é preciso se livrar das posses e apenas senti-las, tendo a plena consciência de que um dia elas podem nos deixar. Quando desenvolvemos a plena capacidade de perdoar aqueles os quais amamos e procuramos ser felizes, mas que pelas forças das circunstâncias eles acabam por ferir nossos sentimentos, o perdão desenvolve em nós a capacidade de continuar vivendo harmoniosamente com quem amamos e aprendemos a construir caminhos onde os deslizes se transformam em fortalecimentos. Quando não se tem a disponibilização para o perdão, simplesmente acusamos, apontamos os dedos, condenamos, depositamos todo o motivo de nossos insucessos no outro, ridicularizamos, agredimos e, por fim, matamos. E, ao final, todo esse conjunto de valores doentios rouba nossa felicidade, nossa liberdade, nossa paz. Observe que felicidade é um conjunto de valores e sentimentos agregados e que, não tendo um, os outros elementos não se encaixam. Se você não tiver liberdade, também não terá paz. O perdão nos oferece a oportunidade de construirmos a paz e a liberdade. Dado todas essas circunstâncias, Gabriela, mesmo envolvida em todo um marasmo consciencial, tomou a atitude mais inteligente para o momento. Talvez o tempo possa apagar de sua memória as acusações, os momentos de prazer jamais. E graças por sermos seres mesmo que resistentes às mudanças, mas facilmente habituáveis a elas, com o passar do tempo, Gabriela trará novamente seu sorriso para fora, mas sua máscara ela nunca poderá tirar enquanto não houver uma conscientização por parte das pessoas que a rodeiam e entendam que, se temos que ser verdadeiros, devemos tirar as máscaras, mas, para que se tire as máscaras, devemos suportar a nossa verdade mais íntima e aprender a conviver harmoniosamente com elas. Porque no final, mesmo que não achamos assim, nossa inteligência afogada em nós mesmos é muito mais transcendental que as inteligências artificiais que moldam o homem para ser trabalhador, fiel, religioso, bom pai, bom filho, obediente, devoto, mas não humanos, como a vida quer que sejamos. As pessoas são fiéis e infiéis simultaneamente, pois sendo elas fiéis às crenças arquetípicas, elas estão o tempo todo sendo infiéis às suas reais vontades. Sendo fiéis às suas reais vontades, elas estão sendo infiéis às vontades culturais. Não discordo da hipótese de que é um dilema nosso eu natural e nosso eu artificial, que se precisa de muito trabalho para a construção de um verdadeiro império racional. E é justamente essa a minha intenção, provocar nas pessoas a predisposição ao perdão, à paz e à liberdade, pois diante de dilemas que não se resolve como receita de bolo, que são fixas, bastando seguir estritamente a receita e o bolo sai, é muito eficaz o trabalho consciente da paz e compreensão do que apontar dedos, julgar, condenar e destituir os céus das pessoas que sucumbem ouvindo a voz de seu chamado instintivo, todavia doentio devido à contaminação artificial. As nossas convivências uns com os outros é simples, nós que a tornamos complexa, basta emergirmos os verdadeiros valores, o qual somos todos dotados, e o inferno se transforma no paraíso, aqui e agora. Foi justamente isso que aconteceu com Jason e Marina. Dada a tamanha capacidade de compreender que Jason desenvolveu, o casal ergueu a ponte da liberdade, compreendendo as complexidades e vontades um do outro, vivendo suas fantasias abertas, sem ressentimentos, sem ter que colocar a senha em seus aparelhos celulares, sem ter que estabelecer em um cantinho privado onde o outro jamais poderia descobrir. Se pintasse algo inédito na vida de um, o primeiro a saber era o outro. Quando era interessante, compartilhavam entre os amigos. Quando era confidencial aos dois, se divertiam juntos.
Marina aprendeu com Jason que acima de marido e mulher está o amigo, e foi desta maneira que Marina encarou Jason, o amigo o qual ela poderia contar, seja em qual hora de sua vida. O amigo que ela podia viver todas as suas fantasias, seja social, moral ou sexual, sem peso na consciência. Ora, esses laços de compreensão entre Jason e Marina não fora dado pelo toque da varinha mágica da fada, mas sim pelo diálogo e compreensão que ambos resolveram aderir no relacionamento. O primeiro pacto que Jason ofertou foi de que deveria ser sincero com ele mesmo, e a partir daí seria capaz de ser sincero com Marina e com os demais. Jason entendeu que, quando o homem não encara seus impulsos e se esforça para ser senhor deles, ele jamais suportará sua própria natureza. Somos amáveis, nos fizeram caçadores implacáveis de nós mesmos. Nascemos com uma baita disposição para sorrir, colocaram armas em nossas mãos e nos ensinaram a guerrear contra a nossa própria espécie em nome de Deus, em nome do bem, em nome do amor. Jason, após o primeiro encontro com Swolliver, teve o privilégio de conhecer, contemplar, aprender muitas outras coisas e, dado o momento de sua vida, se sentiu um verdadeiro fora de moda, porque ele aprendeu a amar como se deve amar, mas essa condição de amar dentro de um mundo em que se ama de armas nas mãos, ele só poderia mesmo era ser um belo de um idiota. Facilmente seria crucificado por aqueles que lutam com todas as forças para estabelecerem o bem, com um único detalhe: não saber fazê-lo de forma racional, porque ninguém poderá fazer o bem ferindo a outrem, simplesmente porque acha que deve ser assim, ou porque está escrito em algum livro sagrado que tem que ser assim. Jason aprendeu que se ele agarrasse seu ego com todas as forças, inevitavelmente seria um homem decepcionado, porque as pessoas foram feitas para viver e não satisfazer egos exacerbados. Jason era, sem que nos reste dúvidas, dotado de todo o pacote de sentimentos e emoções que fazem dos seres humanos serem humanos. Tinha ciúme de Marina, mas desenvolveu a capacidade de transformar seu ciúme em estado de prazer. Aprendeu que as fases da vida foram simplesmente feitas para serem curtidas, cada qual no seu momento, pois sorrindo compartilha-se alegrias, chorando desenvolve-se com a vida. Agarrar tudo isso achando que o mundo girava em sua volta não lhe traria outra condição senão sofrimentos demasiados e total falta de vontade de viver. Faria com que ele visse no mundo um lugar de castigo, quando na grande verdade o mundo se torna palco de castigo, porque as pessoas se autocastigam, negando suas naturezas e esperando por algum milagreiro dos mais altos céus vir aos seus encontros com sua milagrosa varinha mágica e com isso satisfazer todos os desejos. Quando Jason prometeu a ele mesmo não o enganar, nem que isso custasse uma quebra de todo o império consciencial que tivera construído em sua bagagem de vida, ele descobriu que o mundo é palco de trabalhos conscientes e que não há espaço para varas de condão ou anjinhos cupidos que farão o que as pessoas não fazem para que essas mesmas que não fazem sejam felizes. Ele descobriu que para haver felicidade, não plena, mas felicidade, era necessário encarar as obviedades da vida e gerenciá-las como deve todo ser humano fazer. De mãos dadas, Jason e Marina caminhavam no campo da liberdade, local onde teve alguns encontros com Swolliver. Jason conheceu todo o episódio de Marina com Demétrio, sorriu, analisou, sugeriu. Realmente, nada disso poderia abalar as suas estruturas psicológicas a essas alturas. Marina soube de suas façanhas, rolou ciúme, claro, afinal o ciúme é parte integrante da vida e seja lá onde estivermos, ele estará conosco. Marina entendeu com Jason que se ela quisesse ser feliz, não deveria livrar-se do seu ciúme, mas aprender a discipliná-lo, porque ciúme disciplinado, por mais utópico que alguém possa achar, se transforma em prazer e em aprendizado. O céu sobre aquele lindo casal, internamente e externamente, refletia uma luz sem igual, com milhares de pontos de luz naquele imenso espaço negro. A lua, tal qual a cereja do bolo como ingrediente final, um detalhe à parte que faz toda a diferença, era o que deixava tudo aquilo inexplicável, apenas palco para se sentir. Jason e Marina fariam essa conexão facilmente com a lua e as estrelas, emaranhadas no imenso tecido cósmico, pois sabiam que o tecido cósmico não se envolve somente na lua e nas estrelas, mas em absolutamente tudo que existe e que, se conectando no tecido, poderiam conectar-se com as estrelas e com a lua. Jason penetrou-se em Marina, amaram-se sob o céu e todo aquele fenômeno luminoso testemunhou quanto é virtuoso uma conexão matrimonial sem que um tenha medo do outro,
e que um conhecia os verdadeiros segredos por detrás da máscara do outro. É muito certo de que esconder nosso próprio eu no mundo incompreensível o qual vivemos é uma condição até mesmo de sobrevivência. Contudo, Jason e Marina se esforçaram e quando se encontravam, as máscaras não participavam. E essa couraça fora da relação dava um toque mais que especial, pois eles se tocavam realmente e com o toque verdadeiro. O prazer era muito mais intenso. Os encontros naquele campo onde tornavam Jason e Marina verdadeiramente uma só carne tornou-se rotina do casal, e enquanto eles estiverem juntos, o campo do amor será o local das explosões de orgasmos. Jason e Marina não abandonaram suas máscaras, pois ainda não estamos preparados para extingui-las de vez, mas o pacto entre eles era que ao chegarem à casa que as deixasse do lado de fora. Ao saírem, poderiam colocar para viver sem conflitos maiores no contexto social. Gabriela e Anthony, infelizmente, não estavam aptos a deixarem as máscaras do lado de fora, até por uma estratégia de boa convivência ou tapar o sol com a peneira. Era um mal necessário. Imaginem o quanto seria chocante revelar os íntimos segredos um ao outro, principalmente o de Gabriela. Dado as circunstâncias, nada mais inteligente que amar sem se tocar, impedidos pelas máscaras. E é justamente ela, as máscaras, que tensiona os reais desejos, que estoura inesperadamente, que revela o eu doentio que se transforma em crimes passionais. Jason e Marina viveram o feliz até que a morte os separe de uma maneira dinâmica, flexível, obedecendo às mudanças comportamentais um do outro, dançando com o universo, porque ao deixarem as máscaras fora de suas intimidades, desenvolveram mecanismos de entender os desejos um do outro e, na medida do possível, vivia disciplinadamente, alimentando-os, e os desejos não realizáveis desenvolveram conversões de desprazer em prazer, como já citado, transformando aquele sentimento perturbador do ciúme em substâncias de prazer. Anthony e Gabriela também viveram o feliz até que a morte os separe, apenas com algumas ressalvas, conservando alguns segredos, algumas doutrinas divinas, sem dinamismo, mantendo certa conservação, apagando os históricos do computador, apagando mensagens do celular, mentindo um ao outro, seguindo estritamente a receita do bolo conjugal, como preconiza e conserva a nossa cultura matrimonial. Entre os casais havia algo em comum: viver o feliz até que a morte os separe, todavia um tendo que se habituar às mentirinhas para tornar isso possível, e o outro compreendendo a verdade e desenvolvendo algumas práticas para lidar com ela. Um vivendo uma fantasia mascarada, outro a fantasia como ela é, um ampliando as formas de encontrar o prazer e prolongar a tensão pré-orgasmo, outro apenas gozando, um preocupado em agradar toda a jura de amor, proclamada diante testemunhas, casamento de aparências, outro nem um pouco preocupado se suas maneiras de viver um para o outro era de acordo com as morais culturais, sociais ou religiosas. A preocupação central era se as múltiplas formas que desenvolveram para amarem-se estavam boas para ambos, que o essencial no casamento não são as aparências, sim a felicidade íntima que cada um desenvolve em si. As aparências é só uma questão de ínfimos detalhes. O feliz até que a morte os separe era incomum, mas as distâncias psicológicas que separavam um casal do outro eram colossais. Eis aí a pequena diferença entre viver o casamento com as máscaras e viver o casamento deixando as máscaras do lado de fora. Jason frequentou a casa de vitaminas por muito tempo. Marina, uma vez ou outra, o acompanhava. Gabriela aprendeu muito com Jason, que quando percebia sua tristeza, lhe aconselhava mostrando algumas alternativas. Anthony tinha uma vida meio agitada com suas tarefas e suas reuniões divinas. Era um religioso com fervor demasiado, tinha uma personalidade forte e levava muito a sério as escrituras sagradas. Não o vejo de forma alguma como um sujeito atrasado ou ignorante, afinal, dentro de suas possibilidades, o que ele está tentando é no fundo ser feliz. Infelizmente conseguiram tirar ele dele mesmo com a promessa de encontrar esse seu eu depois da morte nos céus em ruas de ouro e cristal. Gabriela permaneceu, apesar de uma quebra nessas promessas, fiel a Anthony e o acompanhava nas reuniões. Mesmo que ela viva certos conflitos mentais entre céu e inferno, eu tenho a mais absoluta certeza que o Criador jamais irá julgá-la por aquilo que ele mesmo impulsiona no coração de todos os seres, mesmo que esses seres lutam contra isso sem o saber. E quando ela lá chegar, pois é isto que ela espera após a morte,
será recepcionada com um belo sorriso e vai entrar no gozo celeste. Afinal, a vida foi feita para ser vivida, e céu ou inferno é uma questão de escolher em qualquer da vida. Se outro alguém tiver a oportunidade de conhecer Jason, verá nele algo de que todos nós precisamos: compreensão, disponibilidade para ouvir, tolerância, predisposição para perdoar, prudência nas palavras, exemplo no agir. É uma pitada bem temperada de talento pornô. Anjo ou demônio? Não, Jason é apenas um ser humano vivendo entre bilhões deles, mas ele pode ser anjo ou demônio. Tudo vai depender do ângulo em que você o olha.